Muito bem, voltando ao nosso assunto, orçamento empresarial, princípios fundamentais do orçamento. Então, aqui nós vamos notar toda a ligação que o orçamento tem com a ideia de planejamento e o que é necessário para que nós possamos implantar o orçamento dentro das organizações. Então, os princípios fundamentais vêm a ser o quê? Orientações, atividades e abordagens administrativas desejáveis e necessárias para a aplicação do conceito de orçamento. Ou seja, falando de um outro modo, vêm a ser os requisitos indispensáveis para que o orçamento possa, de fato, ser aplicado, ser implantado dentro de uma empresa e funcionar. Quer dizer, na verdade, não é algo que acontece de maneira aleatória. São necessárias diversas condições para que isso dê certo. Enfim, é o que nós passaremos a mostrar a partir daqui. Bem, então, para que o orçamento possa, de fato, funcionar, possa ser um instrumento que ajude a empresa para que ela alcance seus objetivos, o propósito maior do orçamento é, na verdade, fazer com que essa execução do planejamento seja quantificada. Quer dizer, quando falamos em orçamento, estamos falando em quantificação dos objetivos. Nós estamos transformando em números tudo aquilo que escrevemos e desejamos de maneira não quantitativa ainda. Então, para que o orçamento possa funcionar, necessárias são algumas situações. Do envolvimento administrativo é uma delas e é fundamental. Quer dizer, de nada vale nós tentarmos implantar um orçamento dentro de uma empresa se não houver por parte da equipe o envolvimento, a crença de que o orçamento é o caminho, que o orçamento é o meio pelo qual os objetivos serão atingidos. Quer dizer, de nada vale você tentar aplicar um orçamento sem que a equipe esteja, de fato, afinada, esteja envolvida nesse processo. Quer dizer, é fundamental que o pessoal esteja sintonizado com o que se quer e contribui para isso. Adaptação organizacional significa dizer que a empresa precisa estar preparada para que o planejamento seja executado através do orçamento. Quer dizer, a organização precisa estar dividida por áreas de responsabilidade no sentido de permitir a aplicação do orçamento. Precisa também a organização estar adaptada em termos de cultura orçamentária, e o que requer tantas vezes um sem número de reuniões, relatórios, enfim, toda uma situação diferente do que existe numa empresa que não está habituada ao orçamento. A contabilidade deve ser por área de responsabilidade. E note que, se assim não for, simplesmente não há como aplicar o orçamento. Se o orçamento objetiva traduzir em números o planejamento das diversas áreas e da empresa como um todo, não há como eu saber se cada uma das áreas contribuiu da maneira esperada para os objetivos globais da organização, se não houver uma divisão da contabilidade que me permita entender cada área, os números de cada área. Orientação para objetivos significa que, na empresa, todos devem estar voltados para os objetivos. Enfim, os objetivos precisam não só serem conhecidos, como também praticados.
é fundamental que, dentro da empresa, todo gestor, todo pessoal, enfim, esteja voltado à obtenção desses objetivos. Comunicação integral, o que significa isso? De nada vale termos relatórios extremamente complicados, de difícil entendimento, ou a mensagem não chegar a tempo. Enfim, a comunicação precisa ser total, precisa ser eficaz, ela precisa realmente chegar aos pontos certos, aos destinos certos e de forma correta. Não podem existir dúvidas, né? Não pode haver mal-entendido para que o orçamento, então, funcione adequadamente. Não há como entender metas de modo diferente do que se quer para cada área. Logo, isso só vai ser possível à medida que a comunicação esteja muito bem encaminhada dentro da empresa, à medida que, dentro da organização, as pessoas consigam uma comunicação que, de fato, nos possibilite o direcionamento aos objetivos. Assim como quando falamos das mensurações de desempenho, também aí o papel da comunicação é de grande importância. Bem, expectativas realistas. Aqui o que precisa ser ressaltado. De nada vale uma empresa que tenha, por exemplo, um volume de vendas anual de 10 milhões, fazer um orçamento em que no próximo ano as vendas serão de 300 milhões. Então, você saltar 30 vezes de um ano para o outro é alguma coisa, no mínimo, muito pouco provável. Né? É evidente, podem existir situações de exceção. Você pode ter aí a criação de um novo produto, atingir um novo mercado, enfim, mudar radicalmente o destino da empresa de modo a conseguir esse crescimento todo. Não é impossível, mas, na maioria das vezes, é muito pouco provável que isso possa ser atingido. Portanto, a expectativa tem que estar dentro de uma possibilidade real de realmente poder acontecer, a não ser um número impossível. Então, expectativas fora da realidade só servem para desestimular, só servem para que as pessoas que estão dentro do processo acreditem que não são capazes de atingirem os objetivos propostos. Oportunidade, o que significa isso? As informações devem fluir de acordo com os acontecimentos. Quer dizer, nós precisamos ter as informações muito próximas do momento de decisão, muito próximas do momento da avaliação do desempenho. De nada vale eu ter um relatório que me fale do custo de produção de determinado produto do ano retrasado. Né? De pouca valia isso vai ter para que se possa atuar no sentido de melhorar essa questão. Quer dizer, eu preciso ter esse relatório preferencialmente do mês anterior, quem sabe até do mês atual. Aplicação flexível. Então, o orçamento ele não pode ser uma camisa de força. Quer dizer, não é o fato de termos um orçamento dentro da empresa que vai engessá-la, que vai fazer com que nada possa ser modificado em relação ao plano inicial. Ao contrário, à medida que, durante o transcurso do período projetado, existirem pontos a modificar, deve-se ter a sensibilidade para introduzir essas mudanças no modelo. O objetivo não é acertar com precisão a previsão inicial, mas sim fazer do instrumento um meio de administração da empresa.
reconhecimento do esforço individual e do grupo. Quer dizer, de nada vale também você só cobrar continuamente a equipe e as pessoas sem que haja um reconhecimento, né, de preferência em dinheiro. Quer dizer, fica implícito que à medida que as pessoas contribuam para o alcance dos diversos objetivos da empresa, que também elas recebam uma parte disso. Então, é natural que empresas bem administradas, que pratiquem o orçamento de maneira correta, prevejam também participação em relação às pessoas, na participação nos lucros adicionais, bônus, enfim, também tenham algum tipo de reconhecimento em relação aos participantes do orçamento, não fazendo com que seja uma exclusividade da cúpula administrativa. O acompanhamento. O acompanhamento ele é fundamental para que o orçamento seja de fato utilizado. De nada vale nos empenharmos para que haja a feitura, a realização do orçamento, sem que esse orçamento, na verdade, seja exercitado, sem que haja um comparativo entre o que acontece e o que antes gostaríamos, né? O que planejamos, o que gostaríamos que acontecesse. Enfim, isso só será possível se existir um acompanhamento par e passo do que se planejar anteriormente contra o que acontece no momento atual. Bem, então, entre os principais motivos pelos quais o orçamento muitas vezes acaba fracassando, nós temos exatamente, em boa parte, as justificativas desses motivos, em cima exatamente do não cumprimento, né, de vários dos requisitos que acabamos de comentar. Então, entre os motivos para fracasso, quando se implanta um orçamento, nós temos o quê? Uma estrutura organizacional inadequada. Quer dizer, você não tem a estrutura definida de um modo que possa ser acompanhada através do orçamento. Sistema ineficaz de registro contábil. Quer dizer, se você tem uma contabilidade deficiente, que você não possa confiar com relação aos dados reais, de fato, de nada vale você ter planejado números que, no final das contas, você não vai ter como constatar se foram ou não atingidos. Se você não tem um sistema de registro contábil que te dê números confiáveis que possam, de fato, ser utilizados para fazermos os comparativos entre o que aconteceu e o que gostaríamos que acontecesse, ou seja, o que foi orçado, o orçamento acaba caindo no vazio, acaba sendo só mais um custo para a empresa, ao invés de um instrumento de administração que lhe proporcione lucros e futuro melhor, principalmente. Falta de um sistema de custos definido. Então, à medida que também não haja um sistema de custos adequado, né, definido para o tipo de organização, preciso saber se o ideal é a utilização do sistema de custos por ordem de produção, se é o sistema contínuo, enfim, eu preciso ter um sistema de custos destinado a atender a necessidade específica da empresa, conforme seja seu setor de atuação. Então, à medida que não haja um sistema que funcione da forma como precisa, também existirão dificuldades e praticamente impossibilidade, né, de você ter um orçamento que funcione.
Falta de apoio efetivo da cúpula administrativa. Esse é um ponto que vale a pena conversar um pouquinho mais, destacar. Na realidade, se o orçamento não tiver, de fato, essa valorização por parte da alta administração da empresa, o que vai acabar ocorrendo? Se as pessoas que estão hierarquicamente abaixo da alta cúpula perceberem que nem mesmo a alta cúpula lá leva muito a sério o orçamento, a tendência natural é relaxar, né? A tendência natural é não sentir uma importância das maiores quando se fala em orçamento. Quer dizer, o apoio efetivo da cúpula administrativa significa a real participação dessa cúpula quando se trata de assuntos relacionados ao orçamento, nas reuniões, e faz parte dessa questão toda a alta administração mostrar a importância que tem esse instrumento enquanto modo de administrar a empresa. Expectativa grande demais em relação ao novo processo de trabalho. Na realidade, essa afirmação não vale exclusivamente para orçamento, mas no caso de orçamento, ela é extremamente interessante, né? Porque o orçamento é um processo de longo prazo. E para que você o tenha praticado nas empresas, existe toda uma necessidade de aprendizado. Logo, o que acaba ocorrendo? Tantas vezes contrata-se uma consultoria para se implantar um orçamento e na cabeça das pessoas começa a existir a ideia de que o orçamento, a partir de agora, passa a resolver todos os problemas. Né? Não vai haver mais problemas na empresa porque o orçamento chegou para resolver tudo. Será que é esse o modo correto de implantarmos orçamento numa empresa? Então, um dos grandes erros é exatamente esse, vender como algo que traga resultados imediatos e que resolva todos os problemas. Ao contrário, tem que ser feita uma abordagem bastante realista quando da implantação de um orçamento, dando conta de que é um processo em que necessariamente vai precisar existir adaptação da empresa, das pessoas, enfim, uma nova cultura e que nem sempre se acerta da primeira vez. Quer dizer, quando ocorre uma implantação em que os resultados não são alcançados num espaço curto de tempo, a tendência também é de desmoralizar o instrumento. Nem preciso dizer da implantação muito apressada. Né? Por incrível que pareça, essa pressão não é o ambiente ideal para se implantar qualquer sistema novo, ainda mais um orçamento. Então, um orçamento requer que haja um conhecimento aprofundado em relação à empresa e todos aqueles requisitos indispensáveis para que ele funcione adequadamente. Agora, quando você tem pressão, quando você tem limites de tempo muito rígidos para implantar, o que certamente vai acontecer? Algo relevante vai ficar esquecido e vai acabar não funcionando bem. É outro dos motivos pelos quais tantas vezes as empresas acabam desistindo de implantar orçamentos. Supervisão e administração deficiente. Muito bem, então não vale de nada fazer o orçamento se não existir supervisão, né, se não existir o cuidado de
de buscar no dia a dia o cumprimento dos objetivos e se a administração também não fizer todos os esforços para isso. Expectativa prematura de resultados, né? Então, também complementando ao que anteriormente foi dito, falta de cooperação necessárias, aí alguns outros motivos pelos quais é comum vermos algumas empresas fracassarem na implantação de orçamentos. Ainda algumas outras causas que vale a pena entendermos exatamente para não incorrermos nessas falhas quando formos implantar um orçamento. Então, a falta de êxito na análise dos resultados e na apuração das causas das variações, quer dizer, não adianta só ter o orçamento e fazer do orçamento simplesmente uma lista de prognósticos, né? E constatar que os nossos prognósticos não foram válidos, né? Mais do que isso, precisamos fazer o quê? Entendermos por que não alcançamos o resultado quando for o caso. E, mais do que isso, entendermos as razões pelas quais não atingimos nossos objetivos. Quando isso não acontece, quando não há capacidade para se chegar a esses pontos tão importantes com relação à utilização do orçamento, ele acaba se tornando algo vazio, né? Falta de dados históricos, então isso é um grande complicador quando se pretende implantar um orçamento, porque muitas vezes esses dados históricos contribuem significativamente com as projeções. Papelada ou detalhes excessivos, né? Então tudo que, na verdade, é demais acaba atrapalhando. O importante é saber selecionar o que realmente interessa. Quando há excesso, isso tende a fazer com que o instrumento acabe não sendo valorizado pelas pessoas, acabe se tornando cansativo e, com isso, não funcione. Bem, outra falha relativamente comum é aquela situação em que se pretende fazer mais do que é possível, né? Fazer uma projeção para os próximos 20 anos. Além de pouco útil, né, é algo, primeiro, sem muita base, né, para que você possa, de fato, implementar. E depois é algo que vai, pelo próprio procedimento, né, pelo próprio período longo demais, fazendo com que o orçamento se torne algo desinteressante. Falta de definição do processo de elaboração do orçamento, então é importante entender que quando da implantação de um orçamento, também há todo um ritual, né? Há toda uma definição de processo, desde o casamento dele, orçamento, com os objetivos, né, que devem estar sintonizados com a missão, conforme nós vimos ali na primeira parte, assim como com uma série de regras, formulários específicos, enfim, reuniões, quer dizer, tudo isso precisa ser delineado para que o orçamento funcione direitinho. Falta de flexibilidade suficiente na reformulação das estimativas. Quer dizer, quando algo foge da projeção inicial, é importante que existam meios rápidos, né, de reformular essas estimativas. Quer dizer, refazer. Se isso for feito de uma maneira em que não haja facilidade para introduzir mudanças, correções, muito dificilmente vai funcionar bem. Pesquisa de mercado mal feita, né, também é um ponto que pode prejudicar o orçamento desde seu início. Então, como nós veremos adiante,
O orçamento de vendas é aquele orçamento que normalmente é o primeiro a ser feito. E uma pesquisa de mercado mal feita pode conduzir a um começo errado de orçamento. Então, se ele começa errado, vai errado até o final. E se não é bem feito, acaba fracassando também. Falta de entrosamento entre planos Fabris e de comercialização. Então, como veremos, precisa existir também uma sintonia entre o que se quer vender e o que se precisa produzir para vender. Técnica incipiente de previsão, quer dizer, como nós falamos na aula anterior, dentro dessa área, na verdade, não basta domínio de técnicas contábeis, né? Além disso, métodos quantitativos são muito bem-vindos, muito utilizados, e aqui não é diferente, quer dizer, é preciso também utilizá-los com fluência na hora de fazer previsões. Falta de fatores macroeconômicos, que têm influência direta nos planos empresariais, então são aquelas variáveis não controláveis, né? Apesar de não podermos controlar essas variáveis, se elas tiverem influência significativa, é muito importante que façamos previsões, que as incluamos dentro dos cenários, sob pena de, em não incluí-las, tornarmos o nosso instrumento totalmente sem nexo, sem possibilidade de aplicação. Falta de decisões globais e definidas sobre políticas de preços, salários, despesas, etc. Quer dizer, ao fazer o orçamento, precisamos estar bastante convictos em relação ao que a empresa pretende, né, em termos de decisões gerais. Quer dizer, quais são as políticas de preços? A empresa, com relação à sua concorrência, vai praticar os preços mais baixos do mercado, vai praticar os preços médios, vai praticar os preços mais altos. Eu preciso saber também o quê? Qual a política de salários da empresa? A empresa vai buscar sempre os melhores empregados para cada posição e, portanto, pagar mais, vai trabalhar com empregados de salários médios, de salários baixos, enfim, essas premissas precisam estar bem definidas antes de fazermos o orçamento. Caso contrário, ele acaba também se tornando inócuo, sem maiores consequências favoráveis para a empresa. Muito bem, então, uma vez mencionadas as características principais do orçamento, podemos agora falar um pouco no que tange a planejamento e controle das vendas, ou seja, o nosso orçamento de vendas. Bem, então, nas preliminares, lá nós temos o quê? Que deve ser preparado dentro de expectativas realistas e possibilidades de atendimento. Muito bem, então 2 pontos aí essenciais a observar. Primeiro, as vendas precisam ser projetadas dentro do que realmente a empresa tenha condições de mercado para vender. E também que as vendas possam ser atendidas pela empresa, ou seja, haja capacidade de produção ou estoques suficientes para o atendimento dessas vendas. Quer dizer, as vendas projetadas precisam, antes de qualquer coisa, passarem por 2 questionamentos. Não, o número projetado é um número que pode realmente ser atingido ou é exagerado, é muito longe do que podemos de fato conseguir. Outra questão, com a nossa atual capacidade, com a capacidade que se pretende ter até o momento do período da projeção, conseguimos atender o nosso plano de vendas ou não? Portanto,
essa primeira checagem é fundamental para que orçamento de vendas, seja o nosso ponto de partida. Quer dizer, seja o primeiro orçamento a ser elaborado. Normalmente é assim. Então, normalmente, o primeiro dos orçamentos a serem elaborados é o orçamento de vendas. Qual que é a situação de exceção? É justamente quando existe a dependência em relação a conseguir atender. Quer dizer, em algumas oportunidades, existe primeiro a necessidade de termos um projeto aprovado para, em cima desse projeto aprovado, termos o adicional de capacidade produtiva necessário ao atendimento das vendas. Agora, em situação normal, quando não tenho restrições quanto à condição de atender o que está sendo projetado, o orçamento de venda é o ponto de partida e traz consequência para os orçamentos das outras áreas. Quer dizer, o orçamento, na verdade, não é uma peça única, né? Ele é uma peça feita área a área. Quer dizer, normalmente a área de vendas é a primeira e é o motor da empresa. À medida, então, das projeções de vendas, isto vai causar efeitos em outros setores da empresa, como veremos mais pormenorizadamente na aula seguinte. Por hora, o que nós precisamos entender com relação ao orçamento de vendas? É essencial que a administração dê muita atenção ao planejamento de vendas e assegure o suprimento de recursos para o seu apoio técnico. Isso significa dizer o quê? Que a alta administração, a cúpula da empresa, deve, de fato, dar as condições para que o planejamento de vendas seja, de fato, possível de ser cumprido, né? Que haja capacidade de produção suficiente, que os preços definidos para os vários produtos sejam compatíveis, né, com as quantidades que se queira vender. Quer dizer, é a alta administração, então, que vai dar essas condições para que o orçamento de vendas possa ser realmente realista. Encara-os como objetivo, ainda a alta administração, objetivos fundamentais a atingir e formula as estratégias e emprega os recursos necessários para alcançá-los. Quer dizer, é a alta administração ainda que vai conduzir a empresa no sentido de dizer de que jeito, né, a empresa vai alcançar esse nível de vendas. Que recursos serão necessários? Será que o quadro atual de vendedores é suficiente? Ou precisamos contratar mais? Nesse caso, esta é uma decisão que precisará ser tomada pela alta cúpula. Não, o preço praticado é o preço ideal para que sejam vendidas as quantidades que queremos ou não? Ou é necessário baixar um pouquinho o preço, dar mais descontos? Quer dizer, é a alta administração que vai, então, tomar as decisões que permitam, de fato, que a empresa tenha chances de realmente alcançar os objetivos pretendidos. Os horizontes temporais, né, para vendas, assim como todos os outros orçamentos, nós podemos ter o orçamento feito por um horizonte temporal longo, né, um orçamento a longo prazo, reunindo diversos exercícios sociais, por exemplo, os próximos 5 anos, e também o orçamento de vendas de curto prazo, ou seja, para o próximo exercício. Bem, então, de que maneira nós podemos prever as vendas? Basicamente, existem esses 3 meios de se prever as vendas, né? Existem outras maneiras ainda, né? Mas essas seriam aí as principais. Então, previsão
da economia, previsão do setor, avaliação do potencial da empresa. O que significa, então, cada um deles, né? Quando falamos em previsão da economia, nós podemos ter as vendas previstas em função do que se espera para o desempenho econômico do país como um todo. Então, se a expectativa é que o PIB cresça 3% o ano que vem, nossas vendas deverão crescer um pouquinho mais que o PIB, por exemplo, 4%. Então, ter um parâmetro relacionado à economia. Do mesmo modo, ao invés de ser a economia como um todo, essa previsão poderia ser feita com base no que se espera para o setor de atuação. Então, se na economia, de modo geral, a previsão de crescimento de 3% e no setor especificamente, o crescimento previsto é de 6%, podemos, por exemplo, dizer que cresceremos de acordo com o setor, 6%, nem mais nem menos do que a média esperada para o setor. A avaliação do potencial da empresa significa o quê? Você fazer essa previsão, ou em termos de participação de mercado, ou ainda com base na opinião de vendedores. Quer dizer, você tem diversas maneiras de projetar vendas. Agora, o importante é que essa forma de projeção de vendas seja a mais coerente possível, seja algo realmente atingível e levado com toda a seriedade e também sempre em sintonia com os pré-requisitos, né, para que esses níveis sejam atendidos, pré-requisitos esses que devem ser garantidos pela alta cúpula. Né? Muito bem, então, para o curto prazo, né, para o nosso orçamento de 1 ano, 12 meses, o que nós traçamos como meio de fazer o acompanhamento orçamentário. Né? Não fazer o orçamento só para o ano como um todo, mas também dividi-lo por trimestre, onde o primeiro trimestre é dividido em meses. E à medida que o tempo vai passando, né, à medida que chega o próximo trimestre, vai-se também dividindo. Né? Então, ao final de cada trimestre, existe uma reestruturação do orçamento, eliminando o trimestre e colocando um novo trimestre. Né? Então, inclui mais um trimestre, um mês, e mantém sempre os 12 meses projetados. Então, esse modo de se fazer o orçamento de curto prazo é móvel, de modo a você não ter o orçamento preso só ao exercício social. Então, você pode fazê-lo exclusivamente para o exercício social e definir subperíodos. Essa divisão dos subperíodos é essencial para efeito de controle, né? Porque de nada vale você ter só o orçamento do ano todo e comparar o número do ano todo no ano seguinte, quando você conhecer o número real. Essa divisão em subperíodos, ela é essencial exatamente para que possam ser gerados os relatórios de desempenho, possam ser tomadas as medidas corretivas necessárias. Bem, as bases são estabelecidas em função do quê? Dos objetivos da empresa, da estratégia da empresa e da previsão de vendas. Mas preparar um plano de vendas, na realidade, não se restringe, né? Não quer dizer apenas e tão somente prever o volume e as receitas de vendas. Mais do que isso, fazer um orçamento de vendas, na verdade, se constitui em fazer o orçamento da área de vendas. Quer dizer, nossa preocupação não é somente com as receitas de vendas, mas também as despesas de vendas estão incluídas. Quer dizer, além da projeção de receitas de vendas, nós temos que
também entender que o setor de vendas é responsável não só pelas receitas, mas também pelas despesas relacionadas ao setor de vendas. Logo, um plano de vendas exige também a inclusão do quê? Do quanto se vai gastar com promoção de vendas e publicidade, do quanto se tem de despesas de vendas e, enfim, do plano de marketing. Significa dizer, então, que, na verdade, nossa preocupação não é exclusiva com a previsão de receitas de vendas, mas planejar o departamento de vendas é antever tanto receitas quanto despesas de vendas no orçamento. Muito bem, então, quanto aos objetivos e estratégias da empresa, eles devem ser definidos pela alta administração, quer dizer, não cabem essas decisões ao departamento de vendas, e sim a alta administração quem faz essas definições. Então, devem levar em conta a função de marketing, né, os objetivos e estratégias, devem também levar em consideração o que se pretende para o marketing da empresa. A alta administração deve declarar e distribuir pela empresa as premissas de planejamento. Então, como já mostramos anteriormente no planejamento, vale aqui para o orçamento, as premissas elas devem ser distribuídas por toda a empresa e utilizadas em todos os setores da empresa. Aqui em vendas também não é diferente. Bem, previsão de vendas, né? A projeção técnica de certo produto por determinado período com base em hipóteses. São diferentes de plano de vendas. Então, como nós vimos, prever vendas é só uma parte do plano de vendas. O plano de vendas, na verdade, vai além disso. Previsões de vendas são transformáveis em planos de vendas quando a administração acrescenta algumas coisas. O que são essas coisas? Julgamento, estratégias, destinação de recursos. Quer dizer, o plano de vendas, na verdade, ele, além da previsão de vendas, né, ele também julga se essas previsões estão de acordo ou não, se os preços são compatíveis, os prazos oferecidos estão de acordo para que sejam atendidos, se essas previsões estão de acordo com as estratégias, com a destinação de recursos, ou seja, temos um nível de venda compatível com o que vamos gastar em publicidade ou não. Nota que são variáveis interdependentes. Na medida que se gasta em publicidade, você tem chances de conseguir mais receitas de vendas. À medida que você não faça um esforço publicitário de acordo, muito provavelmente uma previsão de vendas mais arrojada acaba sendo inviável. Bem, então, o planejamento de vendas é a realização coletiva do quê? Ou seja, conjunta, do plano de promoção de vendas e publicidade, do plano de despesas de vendas e do plano de marketing, que inclui, então, as receitas de vendas, os volumes, os preços, enfim, como vamos chegar às receitas de vendas. Ou seja, a preocupação não é exclusiva com as receitas, mas com as responsabilidades do setor de vendas. Quer dizer, um plano de vendas completo que ele envolve análise de numerosas políticas e alternativas. Isso significa dizer o quê? Que, na verdade, quando chegarmos ao nosso plano final, isso deve ser fruto de uma ampla discussão de diversas alternativas e não da primeira que apareceu. Quer dizer, o plano de vendas deve ser uma escolha fruto de uma série de alternativas possíveis. Então, o ideal é que, dentre as diversas alternativas possíveis,
o plano de vendas seja uma escolha entre várias delas, a melhor possível. Escolha pela alta administração entre várias possibilidades de ação. Quer dizer, não basta só parar na questão dos números, as projeções de receitas e despesas. Cabe à administração também incluir dentro do plano de vendas a forma como vai agir para que possa, então, chegar aos números, aos objetivos, às metas ali traçadas no orçamento, tanto para as receitas de venda quanto para as despesas. Então, entre outras coisas, um plano de vendas envolve uma série de variáveis que, a princípio, podem não estar nítidas para todos. Então, o que nós temos aí como variáveis importantes que tantas vezes acabam não sendo vistas. Introdução ou não de novos produtos, abandono de produtos existentes, fixação de preços, expansão ou contração da área de vendas, limites de custo de distribuição, políticas de publicidade e promoção. Quer dizer, tudo isso faz parte do contexto de um plano de vendas. Quer dizer, qual a mensagem final que precisa ser repassada. Um orçamento de vendas não consiste única e exclusivamente em projetar vendas. Vai muito além disso. E precisa, então, envolver uma série de alternativas e levar em conta uma série de possibilidades que podem ocorrer ou não, como, por exemplo, a entrada ou não de produtos novos, abandono de produtos existentes, entre outros. Então, era o que nós tínhamos para esta aula de hoje. Na próxima, entramos com um orçamento voltado à produção. Muito obrigado.